Bom dia a todos, bom dia igreja, bom dia irmãos, irmãs, crianças, jovens, né? Meu nome é Sheila, estou aqui para pregar a palavra de Deus, né? Eu quero fazer um momento de agradecimento a Deus por estar aqui, né? Falando a palavra de Deus. É um momento muito importante para mim, né? Porque falar da palavra de Deus é uma honra, né, igreja? Então vamos fazer um momento de agradecimento. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, saúde. Obrigado, meu Pai, porque deitamos e dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Obrigado, Senhor, por estar aqui falando do amor do Senhor para cada um das minhas irmãs, dos meus irmãos, que o Senhor venha falar nos corações, que o Espírito Santo venha se fazer presente, venha falar na vida de cada um. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, eu te agradeço, meu Pai, pela vida, pela saúde, pelo alimento, pelo pão de cada dia. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã, igreja, nós vamos ler em Mateus, capítulo 18, do 1 ao 5. Nós vamos ler na palavra de Deus. Eu quero dizer que eu sempre gosto de falar isso quando eu tenho oportunidade, a gente prega em algum lugar, fala, né? Tem ali a reunião, aquela reunião de discípulos, né? Reunião de 5, 4 pessoas. Eu gosto de falar que nós somos responsáveis pela nossa própria vida e pela vida dos nossos filhos, da nossa família, né? Quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, significa que nós temos uma responsabilidade, né? Não só de suprir as necessidades do pão diário, né? Mas nós temos a necessidade de suprir a nossa família com a oração diária na palavra de Deus. Então vamos ler a palavra. Mateus capítulo 18, versículo 1. Naquela hora, aproximaram-se os discípulos. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, que é maior no reino dos céus. Vamos começar aqui. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim, me recebe. Uma palavra muito profunda, né, igreja? Uma palavra chamando nós a responsabilidade, né? Então quer dizer que o Senhor Jesus está falando aqui que o maior no reino dos céus é uma criança. E para nós sermos o maior, devemos ser como uma criança. Tão importante, né, nesse mundo cheio de responsabilidades, de dificuldades, tantas coisas, e nós
recebemos, né, o chamado de Deus para falar da palavra, para servir ao Senhor, para servir as pessoas, para levar uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de força, né? E nesse momento aqui os discípulos estavam preocupados quem seria o maior no reino dos céus. Todos nós preocupamos, né? Quem vai ser o maior em qualquer área da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa família, todo mundo quer ser maior. E aqui não foi diferente, uns dos discípulos de Jesus estavam discutindo entre si, conversando entre si, perguntando, será quem é que vai ser o maior no reino dos céus? Então um falou, não, vamos perguntar para o nosso mestre, que ele vai saber, né? Porque com toda certeza um deles queria ser o maior no reino dos céus, porque eles já sabiam, né? Jesus já tinha conversado com eles, né? Já tinha falado com eles o que sucederia com ele após ele se entregar, né? Ali para os religiosos, né? Ali ele ia se entregar para nos salvar. Mas os religiosos não compreenderam que ele veio como Deus, que Jesus era Deus. Tão difícil hoje até hoje, né? Eu imagino naquela época, quando a pessoa é muito religiosa, voltada para a religião, ela não consegue entender como que um homem nascido de mulher, né, como que os homens julgam, nos acha bobo, tolo, que a gente acredita em coisas, em histórias, né? Então, de repente muitos acham uma tolice, uma falta até de conhecimento, mas não, igreja. A palavra é muito importante, a palavra de Deus, e conhecer, e quem conhece, quem teve um encontro com Jesus, né? Ele vai sempre testificar da palavra, ele vai falar da palavra e vai ter aquela certeza, porque o nosso tempo é já, né, de buscar o Senhor. Nós temos que aproveitar o tempo, remir o tempo, né? Nós estamos em tempo de remir o tempo em busca do Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E nesse momento os discípulos estavam preocupados aqui de saber quem era o maior, que com certeza eles queriam ser o maior. E então, que nós meditamos nessa palavra, analisamos essa palavra, o que nós estamos querendo diante do Senhor, o que nós estamos pretendendo diante de Deus, qual o nosso chamado, a nossa função. Nós não estamos na igreja, pregando a palavra por competição, por ser maior. Quem determina quem vai ser maior é Jesus, como ele já determinou que seria uma criança, né? E que os irmãos meditam nessa palavra, as irmãs meditam, as crianças leem essa palavra, né? E que nós, como pais, mães, nos reunimos com os nossos filhos para ler sobre a Bíblia, como é importante a palavra de Deus na nossa vida, né? Então, que essa palavra fique para a meditação da igreja, mesmo daquele que não é cristão, né? Que ele medite na palavra, que ele leia a palavra, que ele analise a palavra, vá para a igreja, porque o lugar certo de salvação, de libertação, de mudança de vida é na palavra de Deus, não tem outro caminho, esse é o único caminho, né? E que os irmãos leiam, as irmãs leiam, a mamãe lê, o papai lê para as crianças. Vamos nos reunir na responsabilidade de pregar o Evangelho. Não vamos ser omissos, né? E pensar que por serem crianças, elas podem ficar brincando nos celulares, né, igreja? Né, mamãe? Né, papai? Que elas podem ficar brincando nos celulares, distraídas, nossa, para nós ouvir o culto, né? Assistir a pregação do pastor. Não, vamos, né?
mostrar para as crianças que o quão importante é ouvir a palavra do Senhor. Ainda que parece maçante, porque é para adulto, né? Ali a pregação, quando ela é um todo, o culto todo, parece tão maçante, mas não é não. Para as crianças, né? Para as crianças não gostam de coisa de adulto. Então nós temos que mostrar para nossos filhos que temos que cultuar o nosso Deus. Quão importante é cultuar o nosso Deus, né? Então eu quero agradecer por essa rica oportunidade novamente de estar aqui, né? Pregando a palavra, lendo a palavra. Quero agradecer mais uma vez por estar falando da palavra de Deus e que nós não venhamos nos esquecer do nosso compromisso com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa cada um nesta tarde, nesta manhã, que nós estamos já virando para a tarde. Abençoa a igreja, abençoa as irmãs, os irmãos, abençoa as crianças, os jovens. Venha fazer uma grande obra. Espírito Santo, venha falar no coração de cada um, venha nos dar força, ânimo a cada dia, dá-nos saúde, dá-nos coragem. Não deixa nós temer o inimigo, nem temer o mal, mas que nós venhamos vencer na oração, no jejum, na busca da presença de Deus. Venha falar no nosso coração, meu Pai, cada dia, cada manhã, quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos, levantamos, colocamos nossos pés no chão, nós estamos inteiros. Esse é um momento, Jesus, de muita gratidão que eu tenho a Ti e que o Senhor venha abençoar todos, meu Pai, que estão ouvindo essa transmissão nesse horário e que todos venham receber do Senhor, não somente nesse horário, mas em qualquer horário que eu vi, e que todos venham ser abençoados, que recebam a sua bênção, que seja, meu Pai amado, acalentado pela presença do Senhor, que eles sintam a sua presença, que não seja somente uma palavra lida, né, com algumas falhas humanas, mas que eles vejam, meu Pai, principalmente a sua presença. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e que Deus seja com todos. Até mais.